doutor Fernando está aqui, advogado, criminalista, ótimo. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo de novo aqui à nossa conversa de todas as manhãs aqui no Tertúlia. Fernando, cada dia passa mais barbudo, hein? Bom dia. Eu sem barba, o Fernando barbudo. Da última vez a gente não conseguiu falar muito, a minha internet sabotou a gente aqui, né? Vamos ver se hoje fica melhor. Não, hoje pelo menos a gente está conseguindo te ouvir direitinho, te ver direitinho. E vamos lá, primeira pergunta para você. Bom, nós estamos diante aí de uma miríade de crimes cometidos por civis, por militares, enfim, por ladrões de verde da farda ou de azul do terno. Não muda a gênese da coisa nesses escândalos todos, né? Eu queria saber de você, porque esses personagens parecem assim, muito tranquilos em relação à tipificação dos seus crimes na CPI. É difícil punir ou vai ter punição para isso que a gente viu? Essa quantidade de coronel tentando extorquir comerciantes, estelionatários se vestindo de fornecedor de vacina. Esse universo é um universo absolutamente diferente daquele que a gente via, ainda aqui no Brasil, de anos atrás, onde você tinha um mínimo de compostura e seriedade, o mínimo, não estou falando nem o máximo, não. Mas hoje parece ser uma coisa escrachada. Todo lobista do Brasil estava vendendo vacina no Ministério da Saúde. Me conta como é que isso é possível. A percepção do direito não faz mais efeito. As pessoas perderam medo da cadeia no Brasil? Fábio, antes, só fazer um link com o que vocês estavam discutindo aqui, que eu acho muito interessante, né? Que essas atitudes de Bolsonaro e sua turma sequestram a nossa pauta muitas vezes, né? A gente fica refém aí de muita palhaçada. E uma coisa importante, né, que a gente precisa olhar com mais atenção ainda é a relação realmente da economia, como vocês conversavam aqui, com a Lava Jato. Acho que isso é fundamental, vai ser um trabalho nos próximos anos para a gente olhar de verdade, abrir a caixa preta da Lava Jato, entender de fato o que aconteceu ali, a memória está preservada onde foi apreendido no material apreendido da Operação Spoofing, e fazer essa relação com os interesses econômicos que estavam envolvidos e com o que de fato ocorreu, né, com a quebra do nosso setor de infraestrutura, com a Petrobras, enfim, acho que isso vai ser um exercício que a gente vai fazer nos próximos anos e que é muito importante. A gente não consegue entender o jurídico-político sem os interesses econômicos que estavam por trás disso. Mas voltando para a tua pergunta, para a tua questão, eu acho que eu tenho a mesma leitura que você, velho. Eu acho que ali é difícil entender quem estava cometendo o crime em cima de quem, né? É um golpista tentando aplicar um estelionato e o cara querendo corromper, aplicar a sua corrupção em cima do estelionatário, o que não torna a corrupção menos importante ou impunível, né? Eu vejo alguns equívocos ali, né? Alguns senadores falando, isso foi uma tentativa de corrupção. Não é tentativa. Quando se pede, quando se solicita, quando se coloca-se essa proposta na mesa, $1 por vacina, por dose, tudo mais, isso não é uma tentativa de corrupção, né? A corrupção se consuma no momento que o agente público coloca a sua proposta, a sua solicitação, o seu pleito ali para o particular como uma vantagem indevida, como de fato ali, ao que parece foi. E pouco importa se o cara tinha ou não a vacina para vender. Né, ao trazer a proposta... Fernando, deixa eu só te interromper, porque eu quero corroborar isso que você está dizendo com a ilustração aqui. Olha aí, artigo 333 do Código Penal Brasileiro, o que ele fala? Ó, oferecer ou prometer. Não é botar a mão no dinheiro, basta oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Exatamente o que fez o presidente Bolsonaro. Mas agora ele está falando que não é funcionário público. Afinal de contas, ele é ou não é funcionário público? Essa lei vale para ele ou não vale? Ele é funcionário público, o conceito de funcionário público no Código Penal, ele é amplo, né? E, obviamente, ele abarca o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, né? Mas se você olhar o artigo 327 do Código Penal, já que você está com a tela aberta aí, Fábio, o artigo 327 do Código Penal responde, assim, sem sombra de dúvidas, né, o que é funcionário público para fins penais, que é um conceito muito mais amplo. Por exemplo, dá um exemplo banal aqui, o mesário, ele obviamente não é funcionário público, o mesário sou eu, Mano, Isabelle, você, que eventualmente somos cidadãos, né, particular, a gente pode ser chamado, a gente pode ser convocado
para ser mesário. No ato, quando a gente está sendo mesário, porque a gente é transitoriamente e sem remuneração, então o Código Penal coloca lá, considera funcionário público para os efeitos penais quem, mesmo transitoriamente ou sem remuneração, como mesário, jurado, né, um particular que está ali exercendo, ele exerça cargo, emprego ou função pública, ou seja, para o Código Penal é um conceito amplo, não é todo mundo que está, de alguma forma, se você ler os parágrafos, você vai ver assim, mesmo em entidades da administração indireta, né, empresa pública, autarquia, tudo, né, tudo isso é funcionário público, que dirá o chefe do Poder Executivo, né, então é uma tese totalmente furada, falar aleatoriamente, né? Dessa questão da função aí, primeiro, prazer em revê-lo, obrigado por estar aqui. Ontem surgiu a figura do vendedor, né? O Cristiano ontem, não, eu era um vendedor, qual é o seu vínculo? Não, daí estou falando de direito comercial privado, eu acho. Como é que é essa figura, essa formalização dessas funções? Que você tinha ali um representante da empresa que não tinha um documento, o vendedor que não é... Eu queria entender se essa figura existe aí no meio e se isso é algum atenuante de alguma maneira. Ali, a figura dele seria o do corruptor, né? A corrupção é uma moeda de duas faces. Onde tem o corrupto, vai haver o corruptor, né? Então, aquele que está, de alguma forma, na iniciativa privada, buscando uma relação com o poder público, aí pouco importa se ele era o CEO, se ele era o vendedor, se ele era o motoboy. O que pode ser o motoboy, o garoto de recado, o garoto de recado. Se o garoto de recado souber conscientemente que ele está levando uma proposta, uma vantagem indevida, ele está implicado na corrupção. Então, pouco importa ali o cargo, né? Importa é a consciência, ele agir conscientemente, e aí não me venha falar em comissionamento, né, gente? Isso aí parece até piada, né? Falar, não, mas eu paguei a comissão ali para esse público, né? Você chamou de comissão, de propina, de pichuleco, qualquer nome que você dê, né? A corrupção é isso, né? O comissionamento indevido do funcionário público. Então, mas são essas duas faces, né? O corruptor e o corrupto. Então, o artigo que o Fábio mostrou, o 333 e o 317, né? São as duas faces. Aquele que o funcionário público que pede, que exige, ou que exige já seria concussão, né? Que seria com violência. Aquele que pede, que solicita ou que recebe a vantagem, e o particular que promete ou que oferece. Só do cara prometer e o outro aceitar, já é corrupção. Mas eu acho interessante, né? Acho interessante a gente colocar, desde que haja um ato de ofício claramente identificado pelas partes. Para não cair naquele papo do Lula, que o cara ofereceu qualquer coisa em troca de qualquer coisa, né? Isso não existe, né? O que existe as partes têm que saber do que elas estão falando. Então, eles estão falando de vacina. Ok, se ele prometeu ou ofereceu e o outro aceitou ou pediu $1, qualquer coisa que seja, um chiclete por vacina, por dose de vacina, beleza, tem-se o ato de ofício aí, a compra da vacina. O que não pode como no caso do Lula, chegar numa sentença e falar o que eles estavam trocando ali? Não, atos indeterminados. Né? Isso que não pode, tem que estar claramente... Olha só, nós tivemos nessa discussão, a discussão tem sido matizada pela desinformação, né? Nós vimos aqui o artigo 333, fala do crime de corrupção, pedir ou exigir, não é consumar um negócio, basta o pedido. Agora, pergunto para você o seguinte, quando é um vigarista como esse Periguete, lá, Dominguete, e essa horda de estelionatários que cercam, e tem autoridades do Ministério da Saúde, essa gente está em curso em crime de corrupção, ainda que seja um crime impossível, porque o vendedor, na verdade, era apenas um estelionatário, ou não é corrupção? Porque só falta ele chegar em juízo e falar assim, não era corrupção porque o cara era um estelionatário. Então, o que eu pedi para ele não era propina, era uma participação no estelionato. Isso pode reduzir a pena dele ou evitar a cadeia, não? Não, porque a corrupção é um crime formal, né? Ela não exige, né, a efetiva entrega, a consumação da vantagem. Ela não exige nenhuma ponta nem outra. Nem que o funcionário receba a vantagem e nem que ele efetivamente pratique o ato de ofício indevido, né? Então, não é necessário. Isso serve ali como um agravante. Se você ler o artigo 317 e 33, em algum momento eles colocam que o fato do cara receber efetivamente ou praticar efetivamente o ato indevido é uma agravante. Mas olha só que ponto nós chegamos, né, Fábio? Interessante a gente parar para pensar, olha, um aplicando golpe no outro e o outro querendo corromper em cima do golpe, né? É uma coisa surreal, você colocou com muita clareza aí. O que antes, de alguma forma, era
uma coisa mais sofisticada, o cara ainda fala, não, mas veja, é um esquema de troca de aqui e ali, de caixa 2, de vantagem. Agora a gente reduziu por uma coisa mais rudimentar e tosca do golpe mais, né, golpista em cima de golpista ali, do nível mais baixo do submundo de milícia, de policial militar vendendo vacina, pastor. É uma coisa, né? Se você colocar um seriado da Netflix com a curva de como uma coisa ficou tosca e pastelão, e né, o negócio ficou pastor vendendo vacina PM, pedindo. O cara nos Estados Unidos nem tem vacina e tentando vender aqui. Eu acho que é totalmente surreal. Mas respondendo mais objetivamente da pergunta, isso não implica, né, que a corrupção seja um crime impossível aí. Não é, porque não existe a consumação, não existe que o outro tenha para vender. Né? Se eu chegar lá aleatoriamente e começar a vender ar pro cara, o cara querer tô vendendo fumaça para você tá querendo ganhar em cima da minha fumaça, é corrupção do mesmo jeito.